Para começar já direto nessas mudanças legislativas, a primeira mudança significativa que houve diz respeito à figura, à criação de uma figura da legítima defesa de policiais em serviço, certo? Então, no que consistiu essa mudança especificamente? O artigo 25, que é o artigo do Código Penal que previa a figura da legítima defesa, certo? Ele traz, no caput dele, o seguinte comando: entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outra, certo? E o que é que a legislação anticrime traz? Ele traz um parágrafo único com a finalidade de estender, como se em tese não se abarcasse anteriormente, essa legítima defesa também aos agentes de segurança pública que atuem em situações que envolvam agressão a terceiros. Então, o parágrafo único traz o seguinte: observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Então, cria-se a figura de uma legítima defesa para aqueles policiais de segurança pública que atuem, que tentem repelir uma injusta agressão a vítimas mantidas em situação de refém, certo? Enfim, sequestros e etc. E aí, algumas coisas que a gente precisa considerar dessa mudança legislativa, certo? Que são muito importantes. Primeiro, até que ponto essa mudança legislativa não se tratou de meramente uma mudança simbólica. Por que uma mudança simbólica? Porque tudo que esse parágrafo único está dizendo, certo? De certa forma, já poderia ser entendido como legítima defesa pelo caput. Então, até que ponto a existência desse parágrafo único, na verdade, não é um pouco desnecessária? Porque se um policial em serviço atua no sentido de tentar soltar uma vítima que está sendo mantida refém e pratica uma agressão durante esse ato, contra aquela pessoa que estava cometendo a agressão, contra o sequestrador, o que quer que seja, naturalmente, ele já se poderia entender que estaria havendo uma atuação em legítima defesa por parte do policial, a legítima defesa de terceiros. Então, até que ponto, necessariamente, essa mudança não seria uma mera alteração simbólica, sem um propósito específico? Não sem um propósito específico, mas apenas uma mudança sob a forma de um símbolo para passar uma mensagem, para passar um recado para aquelas pessoas, que apoiam, que estão na base governista. Então, dá para se entender isso como uma medida verdadeiramente populista. É o governo, os responsáveis pelo Congresso, de certa forma, tentando agir e atuar com a própria base eleitoral, no sentido de criar uma nova figura que, em tese, seria desnecessária no âmbito da legítima defesa, certo? Criando essa legítima defesa de terceiros específica para os funcionários de segurança pública, certo? Então, uma preocupação natural que poderia surgir também é até que ponto esse parágrafo único não funcionaria como uma verdadeira licença para matar, por parte dos agentes de segurança pública, que poderiam, a partir de agora, sempre justificar que estariam tentando repelir uma injusta agressão. É uma preocupação, mas não me parece, como a lei terminou, limitando muito especificamente a situação dessa legítima defesa, quando tiver um refém envolvido, um terceiro tiver em risco, etc., não me parece que se está dando uma carta branca para as autoridades policiais, para agirem quase como uma licença para matar. É muito interessante pensar, por outro lado, nessa mesma questão dessa licença para matar, quando a gente observa, na verdade, o que é que estava previsto no projeto de lei, que foi enviado no projeto de lei anticrime de autoria do ministro da Justiça. Certo? Por quê?
Porque nessa previsão inicial do ministro Sérgio Moro, existia a figura, que foi eventualmente vetada e não entrou em vigor, né, do excesso excusável na atuação desses agentes de segurança pública, certo? Então, no artigo 23 ia se inserir o parágrafo 2º, né, que diria o seguinte: o juiz poderá reduzir a pena até a metade ou deixar de aplicá-la se o excesso decorrer de excusável medo, surpresa ou violenta emoção. Então, se o agente de segurança pública, por exemplo, né, ou quem quer que seja, atue numa situação e ele sinta medo, né, se você parar para ver inúmeros casos recentes que aconteceram aqui no Brasil, de agente de segurança pública cometendo verdadeiros assassinatos contra uma pessoa que estava com um guarda-chuva, que supostamente parecia com um fuzil, ou que estaria com a faca na mão, não necessariamente para agredi-lo, e mesmo assim, numa ação policial, termina servendo esse excesso. Se essa legislação tivesse, de fato, entrado em vigor, aí sim, eu acho que a gente poderia dizer, a gente está dando verdadeiramente uma carta branca para a polícia. Para toda situação em que, de fato, for praticado um excesso, a gente autorizar eles a justificarem isso através de um suposto medo, de uma suposta surpresa ou violenta emoção. Porque, sinceramente, a gente não vai imaginar que o policial vai dizer: não, realmente, eu cometi o assassinato a sangue frio, né? Eu reagi sem motivo algum, né? Ele nunca vai admitir esse equívoco. Pelo contrário, ele sempre iria querer colocar o equívoco, por mais grave que fosse, em eventual medo, surpresa ou violenta emoção, certo? E essa legislação iria prever a redução da pena até a metade, ou até mesmo a figura do perdão judicial em casos excepcionais, certo? Mas, obviamente, o Congresso vetou até mesmo pela abrangência indevida que esse dispositivo traz, certo? Então, esse é o primeiro ponto da legítima defesa de oficiais de segurança pública. Em segundo, a gente vai para a ideia da competência para a execução da multa criminal. Como vocês sabem, diversos crimes do nosso Código Penal, a maior parte deles atribui, além de uma sanção privativa, uma pena de prisão, detenção ou o que quer que seja, também a figura de uma multa, uma espécie não chega a ser uma reparação do dano efetivamente causado, mas uma espécie de punição, uma sanção de fato adicional para os acusados que eventualmente forem entendidos como culpados. E aí, essa alteração penal, ela é relevante na medida em que ela estabelece claramente qual vai ser o juízo competente para a execução dessa multa criminal, certo? Então, no artigo 51 foi adicionado o seguinte trecho: transitada em julgada a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor aplicáveis às normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública. Então, por que é relevante essa mudança? Na verdade, essa mudança trata de pacificar uma discussão que há muito já se alongava e que, acho que mais ou menos desde 2018, teve algum tipo de resolução pelo Supremo Tribunal Federal. Certo? Por quê? Porque os tribunais superiores eles discutiam de quem seria a competência para ir atrás dessa multa penal, para execução e cobrança da multa. Seria da vara da Fazenda Pública ou se seria da vara de execuções penais. Qual seria a competência do juízo, certo, para a tramitação dessa execução, dessa busca pela recuperação e arrecadação dessa multa? Da vara da Fazenda Pública ou da vara de execução penal, certo? E mais, de quem seria a legitimidade, na verdade, para ir atrás? Se seria dos procuradores da Fazenda Pública ou se seria do Ministério Público. Então, tinha essa discussão muito forte em que, eu não vou saber precisar exatamente o ano, mas tiveram alguns precedentes do STJ recente que entendiam que, na hora que se determinava que essa dívida, essa multa seria considerada uma dívida de valor, esse comando normativo seria suficiente para alterar, eventualmente, a competência. Porque se seria uma dívida de valor, poderia-se entender que seria uma dívida de valor em favor do Estado, em favor da União,
e, obviamente, haveria uma competência tanto da Procuradoria da Fazenda Pública quanto das varas da Fazenda Pública para executarem e cobrarem esses valores, dessas multas em específico. Então, havia justamente uma súmula do STJ, a súmula 521 do STJ, que determinava o seguinte, que a legitimidade para a execução fiscal de multa pendente de pagamento de imposto em sentença condenatória é exclusiva da Procuradoria da Fazenda Pública. Então, em tese, estaria pacificado pelo STJ. Só que aí o STF vem depois, em 2018, através da DI 3150, e assenta a legitimidade do Ministério Público para propor a cobrança de multa, com a possibilidade de cobrança subsidiária pela Fazenda Pública. Ou seja, segundo o STF, o Ministério Público poderia propor a execução e a cobrança dessa multa e, subsidiariamente, caso a Procuradoria da Fazenda Pública, caso o Ministério Público não fizesse, a Procuradoria da Fazenda Pública poderia fazer. Então, a gente tinha um conflito claro da jurisprudência entre os nossos dois tribunais, o STJ e o STF. Então, de certa forma, essa legislação anticrime pacifica essa discussão, certo? No sentido de qual será o juízo competente. Por outro lado, ela não deixa claro quem terá a legitimidade. Então, como ela não deixa claro, nós entendemos que seria o caso de se adotar justamente essa posição do Supremo, de que a legitimidade primordial seria do Ministério Público e, subsidiariamente, da Procuradoria da Fazenda Pública, que teria que fazê-lo no âmbito do juízo criminal. Então, pelo menos isso, onde será que isso vai tramitar, está pacificado no âmbito das varas de execução.